Obrigada. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Eu me chamo Gabriela, sou aluna ingressante agora em 2023 no Profilo, aqui do núcleo da UFCG, em Campina Grande, Paraíba, e sou também aluna, também recente, de Filosofia na UFCG. Já sou formada em História, também em Letras em Inglês, História pela UFCG e Letras pela UFPB, e também já sou mestre e doutora em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual, né? Atualmente, eu sou professora dos anos finais do ensino fundamental da rede municipal, né, com as disciplinas de História e Filosofia, sendo a última minha maior carga horária no momento. E aí o título, né, do meu resumo hoje abre com questionamento, né? Existem mulheres na filosofia? Dois pontos. Repensando as questões de gênero no ensino de filosofia, no ensino fundamental, anos finais. E aí, né, esse resumo faz parte da minha pesquisa em andamento sobre a presença das mulheres filósofas na história da filosofia e, consequentemente, né, dos materiais didáticos voltados para esse público do ensino fundamental. E aí eu parto do pressuposto de que a filosofia, como herdeira de seu tempo, assim como outros saberes também o são, torna-se notável para nós, né, o quanto os debates acerca das questões de gênero se fazem presentes na contemporaneidade, e não seria diferente no campo da filosofia. Dentre tantos estudos a respeito desta temática, uma pergunta me parece ser recorrente no campo filosófico. Existem mulheres na filosofia? Se, a princípio, podemos ser levados a pensar que essa é uma demanda existente apenas entre os muros da academia, é justamente fora deles e dentro das salas de aula da educação básica que somos inquiridos pelos estudantes e pelas estudantes sobre qual é o lugar das mulheres na filosofia. Foi justamente a partir de uma inquietação de algumas alunas que me questionaram sobre essa existência das mulheres filósofas que pude reparar que esta era uma pergunta válida. Afinal, eu até então só estava apresentando filósofos homens ao longo das aulas, e também que eu, enquanto professora, estava reproduzindo o que inúmeros manuais e livros de história da filosofia apresentam aos seus leitores, um cânone filosófico predominantemente eurocentrado, branco e masculino. Nesse cenário como um todo, né, qual é o meu papel enquanto professora de filosofia? E outra pergunta que vem: e de onde vem esse questionamento sobre a existência de mulheres na filosofia, né? Se o contato que os estudantes têm vem através da mediação de um material didático específico, isso nos indica que há uma ausência das mulheres, de fato, né, compondo o conteúdo desses livros que estão em circulação. Por outro lado, na falta do material didático básico, o conteúdo ensinado fica a cargo das escolhas, né, da professora ou do professor. E isso pode nos indicar pelo menos duas coisas. Primeiro, que a professora ou o professor tendem a um conservadorismo epistêmico, o que reforçaria esse lugar do cânone filosófico, né? E segundo, que a professora ou o professor não tiveram acesso a essas filósofas ao longo de sua formação e, portanto, as desconhece tanto quanto os seus estudantes. Na rede municipal em que eu atuo, não há adesão de material didático de filosofia para o ensino fundamental. Isso faz com que eu utilize de várias fontes diferentes para planejar minhas aulas, inclusive livros didáticos de ensino médio, que teria, a princípio, uma linguagem mais próxima daquilo que se espera de obras voltadas para o público juvenil. E mesmo nestes materiais, pouco se vê sobre as questões de gênero, enquanto campo filosófico, e menos ainda se tem evidenciada a contribuição de mulheres filósofas para a construção do pensamento. E como a gente remedia esse problema, né? Obras como Filósofas, a presença de mulheres na filosofia,
organizada por Juliana Pacheco e publicada em 2016, e Filósofas, o legado de mulheres na história do pensamento mundial, de Henneman e Lessa, publicado no ano passado, 2022, conseguem sanar parte desse problema, que é o apagamento de tantas mulheres ao longo, né, dessa jornada na história da filosofia. No entanto, por mais que se tornem referenciais teóricos para professoras e professores, estas são obras que não são especificamente voltadas para o público discente da educação básica. Reconhecendo aí, então, as questões de gênero como um problema filosófico, com implicações políticas e a tendência ao conservadorismo epistêmico na construção dos componentes curriculares no Brasil, como afirma Flávio de Carvalho, meu orientador, né, em seu artigo de 2020, o meu projeto de pesquisa visa elaborar unidades temáticas compostas de textos autorais e de textos filosóficos de autoria de homens e mulheres. Assim, ao refletir sobre o desenrolar do ensino de filosofia no ensino fundamental dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, a partir das indagações suscitadas anteriormente, sem perder de vista as preocupações políticas e epistêmicas que reiteram a necessidade de repensar o cânone e o próprio fazer filosófico, dando às mulheres os lugares que lhes são de direito, meu objetivo geral não é discutir o apagamento dessas mulheres filósofas, né? Mas incluí-las em materiais didáticos, reconfigurando esse cânone, né, ao trazer suas contribuições ao lado das contribuições de seus pares filosóficos. Dessa forma, essas unidades temáticas, que são o objetivo do meu projeto, visam apresentar às alunas e aos alunos do ensino fundamental, neste primeiro contato com a filosofia, né, a diversidade de pensamento, fazendo com que não se questione mais sobre a possibilidade ou não de existirem mulheres filósofas, mas, já sabendo que elas existem, pensar com elas, né, e com seus pares filosóficos, sobre as questões de seu tempo. Agradeço muito pelo espaço, né, minha apresentação foi um pouco em breve, porque eu estou um pouco resfriada. Agradeço pelo espaço e pelas contribuições de todos aqui. É isso. Obrigado. Obrigado. De fato, foi sucinto. Você usou apenas 7 minutos do tempo que ele foi destinado. E eu perguntaria se alguém tem alguma questão que possamos fazer a Gabriela. Pode usar o chat ou pode usar o áudio, não tem problema. Levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, Aira. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei qual é o andamento do trabalho, em qual nível ele está, mas se a Gabriela já pensou em quais filósofos ela vai inserir. Sim. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Sim. O projeto está bem inicial, né? Eu acabei de apresentar o projeto e entrei agora, estou no comecinho do 2º semestre aqui no Prof. Filo, e a minha ideia é trabalhar unidades temáticas a partir de cada série. Então, seria elaborar, assim, para o 6º ano, uma unidade temática a partir daquilo que está no planejamento curricular aqui da rede municipal, né? Então, assim, eu ainda não fiz uma seleção dessas mulheres, mas o exemplo que eu estou dando aqui do 6º ano, por exemplo, trabalha-se muito os primeiros filósofos, então já trazer um nome ou outro que poderia compor essa idade antiga. Então, assim, já pensar mais ou menos nisso, mas eu ainda não fiz uma seleção, um recorte de filósofos para abordar. Obrigada. Aira, satisfeita? Tudo bem? Ok, legal. Valmaxon,
Você levantou a mão. Primeiramente, parabenizar, né, pela importante pesquisa, né? Esse é um tema muito relevante, a questão da participação da mulher na filosofia. Mas minha pergunta, a gente está num momento onde tá em voga, né, a questão da decolonidade, né? E eu não sei se foi ano passado, salvo engano, eu não lembro especificamente se foi ano passado ou se foi esse mesmo ano, bem no começo do ano, Angela Davis, ela esteve no Brasil e deu algumas palestras. E ela fez uma certa, eu acredito que um tom crítico, né? A questão do fato de que estudam muito ela e deixam de lado as filósofas negras brasileiras, que com certeza existem. Nesse seu trabalho, você enfatiza essa questão, vai colocá-las, e você poderia sugerir para a gente, como você é uma estudiosa da questão das mulheres na filosofia, você poderia sugerir algumas mulheres pretas, desculpe, eu usei o termo negra, me perdoem. Eu mau costume, né? Desculpem, para a gente começar a estudar. E obrigado e parabéns pela pesquisa. Obrigada, Valmaxon. Olha, de cabeça, assim, eu consigo pensar em Bell Hooks, né? Também, não sei se ela encaixa como filósofa propriamente dita, eu precisaria dar uma lida, assim, com mais atenção. Mas tem várias contribuições dela, importantíssimas, traz conceitos, uma rede conceitual muito rica, muito ampla, e penso, sim, em trazer um pouco mais da América Latina, né? Assim, é importante a gente fazer esse primeiro movimento, né, de localizar e aí ver já essas filósofas que estão com material mais acessível, né, para a gente poder fazer essa abordagem. Mas penso sim, não sei se cabe no projeto do mestrado tudo que eu quero fazer, porque são só 2 anos e o tempo passa voando. Mas, com certeza, eu penso em ampliar, sim, e trazer mais da América Latina, porque eu acho que falta. Eu sinto muita falta. Realmente uma questão, assim, da gente perceber o quanto a gente ainda está reproduzindo esses discursos eurocentrados, né? Como eu falei. Então, é importante dar espaço, sim, para filosofias africanas, filosofia da América Latina. Eu tenho uma preocupação, estou consciente de que é importante inserir também, né, essas filósofas na pesquisa. Então, assim, vou tentar encaixar, espero que dê tempo. Obrigada, Valmaxon. Agradeço e pretendo analisar, estudar a sua futura dissertação, vai ser algo bem interessante. Vou deixar também essas unidades temáticas disponíveis para os professores, no geral, que precisarem de material, tenho que usar. E aí faz o teste, né? Acaba até sendo incômodo para a gente vai começar a filosofia antiga, a gente só vai falar de homens, isso é terrível. É algo necessário, extremamente necessário e urgente. Boa noite. Valeu, Max. Obrigado. Gabriel, acho que o teu trabalho acho que promete muito, acho muito legal. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acredito que, de fato, é isso mesmo. A filosofia masculina, predominantemente, eu acho que nem predominantemente e acrescentando muito predominantemente, né? Masculina, branca e judaico-cristã e cristã. As melhores, até porque as melhores não, muitos dos livros chegaram aqui no Brasil a partir dos anos 60, foram todos eram de filosofia, eram traduções que tinha muito cheiro de incenso, não é? Era muito cheiro de incenso. Eu mesmo, quando eu estudei filosofia na graduação, acho que eu só tinha 2. Dos professores, a grande maioria eram padres ou ex-padres, e eu só tinha um físico, aí tinha um professor que era físico, não era padre,
E tinha um outro que era da filosofia política, marxista, que também não era padre, mas, enfim, eu acabei trabalhando com o físico. Mas, de qualquer forma, você tem razão. E aí isso é repassado, né? Então, eu acho que os questionamentos são... Por isso que eu achei bem interessante o seu trabalho. Agora, o que você vai fazer... Isso que a primeira pergunta é essa. O que você vai fazer exatamente é trabalhar o tema da inserção, né, digamos, das teorias, não é, que as mulheres filósofas como que apresentaram, mas não é uma teoria específica. Porque, por exemplo, eu trabalho com filosofia analítica, na filosofia analítica tem a professora Ruth Barca Marcos, muito conhecida, dentro da área da filosofia analítica. Então, a gente trabalha, se você quiser trabalhar, você trabalha com a professora Ruth Barca Marcos, aí ela, né, ela tem a teoria dela e tal, ela se ressentia muito, porque disse que no início a teoria não era muito bem vista, exatamente porque tinha só filósofos homens. Mas, de qualquer forma, tá a teoria, a professora Ruth Barca Marcos. Então, não é o seu caso, você não vai trabalhar uma filósofa, mas você vai trabalhar exatamente a ideia de que é preciso chamar atenção para as teorias, né, a feminilidade da filosofia, não é isso? Então, mais ou menos por aí. A ideia é trazer, assim, através de recortes, né? Para cada série seriam recortes, e nesses recortes trazer filósofas e filósofos, né? Que é para a gente poder ter esse debate de ideias, né? E as crianças e adolescentes terem contato com essa diversidade mesmo, ver que não são só os filósofos que estão aí presentes, né? Que tinham contemporâneas, né? Também trabalhando e debatendo questões, né, que fazem parte da filosofia, né? Então, a ideia é sempre fazer, a partir de recortes, trazer filósofas e filósofos. E aí, pegar os temas ou períodos históricos mais definidos. Para não ficar só Simone de Beauvoir e Sartre, lá no existencialismo já no século XX, né? O Então, a gente Hannah Arendt. pode dar um pouquinho para trás e trazer outras mulheres também, né? É verdade, é verdade. A esposa, uma mulher inteligentíssima, a esposa do Stuart Mill, que é um nome complicado, né? Mas o livro sobre a liberdade é dela, né? Assinaram lá, enfim, né? Esse caso assim, né? Muito bem. A Gabriela, como ela apresentou em 7 minutos, por isso que a gente está explorando mais. Alguém tem mais alguma pergunta? A professora Gabriela? Beleza, então. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço. Muito sucesso no seu trabalho, vai ficar joia, vai ficar muito massa. Vai ficar muito massa, uma contribuição muito legal. E tu publica, né? Transforma isso depois num artigo, isso é que é interessante, né? Para que a gente possa, o Valmarco chamou a atenção disso, para que a gente possa ter acesso ao teu trabalho. Muito legal. Pode deixar. Valeu, obrigado.